sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, buscando a face do nosso Deus, pela misericórdia que há em seu nome, adorando, a sua majestade, e através, amados, da nossa comunhão aqui em torno da pessoa dele, nós atraímos a sua presença, porque está escrito que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali o Senhor está. Então, com a nossa comunhão ao redor dele, da pessoa dele, nós atraímos a sua presença gloriosa. E nessa manhã, falando aqui das promessas de Deus, no capítulo 64 de Isaías, vai ser um estudo breve, um estudo rápido, até porque avisei ontem, que tem um compromisso às 9 horas, então vou ter que terminar no máximo umas 8h30, 8h40, tá bom? E aí eu quero logo agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, e buscar a sua face, pedir ao Senhor que estenda a sua bênção, sobre nós, a sua graça, o seu perdão, a força, que vem pelo Espírito Santo, para que nós possamos, mesmo em nosso abatimento, mesmo em nossa fraqueza, possamos receber o sustento que vem daquele que é o doador da vida, daquele que é o sustentador de todas as coisas. Então, neste momento, Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal, Senhor, todo o espírito de confusão. Nós entregamos à morte o ego, entregamos à morte a nossa vida carnal, o nosso corpo, nossas emoções, e trazemos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Está escrito que nós morremos com Cristo, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então nós também nos manifestamos com Ele em glória. Então, amados, já é tempo de nós deixarmos morrer tudo que procede do ego, e não é difícil, tá? Os mandamentos do Senhor não são penosos. O maior problema nosso é a falta de conhecimento. Por isso que o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui no capítulo 64 de Isaías, a gente vai ver que ele é como uma oração, tá? Uma súplica do profeta em favor de seu povo, assim como nós temos suplicados, a nosso Deus em favor do nosso Brasil, para que Deus dê a melhor solução para a nação brasileira, Nós temos suplicado a Deus aqui todos os dias, 2, 3 vezes por dia, para que o Senhor estenda as suas mãos, para que o Senhor manifeste aí a sua graça, a sua compaixão sobre nós, que nós possamos viver, para a glória do nosso Deus. Amém, amados? O capítulo 64 de Isaías, só um minutinho, irmãos. Como eu disse que ele é uma súplica, também nós lemos aqui no versículo 1 o seguinte: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Algumas lições a gente já tira aqui nesses primeiros 2 versículos, Quando o profeta diz, se fendesses os céus e descesses, ele está não só invocando, o Messias, invocando aí uma intervenção de Deus na história, como também nós podemos fazer uma aplicação maravilhosa disso, no fato de que, na verdade, o que tem que ser fendido, o que tem que ser rompido, é a nossa ignorância. Quer dizer, o Senhor tem que romper o véu do nosso entendimento, porque, na verdade, quando ele fala descesses, o Senhor não precisa descer, o Senhor está em todo lugar. Oi, Renato, a paz, irmão, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez.
O Senhor não precisa fender os céus e descer, porque Ele está em toda parte. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas aqui, né, a principal importância disso aqui é o Senhor romper o véu que separa o homem dele, o véu da nossa ignorância. Deus nunca se afastou de nós. Nós é que o abandonamos. Então, se os montes tremessem na tua presença, os montes na Bíblia sempre falam de tribulação, como dizemos aqui, como temos falado, né? Então, quer dizer, os montes tremerem significa o quê? O Senhor abalar, né? O Senhor tirar, derrubar perante nós todos os obstáculos, né? Quebrar todos os impedimentos. Porque quando você tem uma montanha na sua frente, você não vê do outro lado. Mas se essa montanha é removida, você amplia o seu campo de visão, né? Então, os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gavetos, ou seja, quando o fogo da verdade, a luz de Deus, queima tudo que não presta em nós, né? Como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Quer dizer, ferver as águas aí no sentido de o poder do Senhor se manifestando através da sua palavra e aí desfazendo as ações dos adversários, né? De sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, no versículo 3, que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Você vê que Isaías ainda tem, né, o conceito, é lógico que ele está falando pelo Espírito Santo, mas no Velho Testamento, como havia um véu que separava o homem do Senhor, então tinha-se esse conceito de que Deus descia, né? O Senhor descia da sua glória. Se ele descia, significa que ele estava distante, mas na verdade o Senhor só estava separado na nossa cabeça. Não havia realmente da parte de Deus nenhum ódio pelo ser humano, embora muitas vezes ele tivesse, né, que eliminar pessoas, povos, porque esses povos se entregavam à luxúria, à depravação. Bom dia, Analice, seja bem-vinda mais uma vez. Versículo 4 tem uma promessa maravilhosa, olha só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, ou a favor daquele que nele espera. Nós vemos a maldição lá de Gênesis, né, quando Adão se afastou do Senhor, o Senhor disse assim, ó, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Agora aqui você vê dizer que um Deus, né, que trabalha a favor daquele que nele espera. Não significa que você não vai ter que trabalhar, né, ter o seu trabalho aí secular, ganhar o seu dinheiro. Mas o Senhor, ele ajuda, ele move os céus e a terra para prover o seu sustento, se você esperar nele. Se você confiar nele, o seu sustento não vem do seu trabalho. O seu sustento vem do Senhor. Eu sempre falei isso, né, no lugar onde trabalhava, mesmo debaixo da maior perseguição que passei na vida. E eu não aceitava a imposição deles, né, sobre mim, de querer me doutrinar, de querer me fazer como a maioria dos professores hoje são verdadeiros fantoches, né, na mão da esquerda. Eu falava isso com eles, mesmo debaixo da maior perseguição. Eu falava, olha, quem me sustenta é o Senhor, por isso que eu não preciso bajular ninguém. E se amanhã eu sair daqui, eu faço qualquer coisa que precisar, mas o Senhor vai prover na minha vida, né? E assim tem sido, irmãos, assim tem sido. Só um minutinho. Eu podia parar que foi legal esse negócio lá, não tá falhando. Então, amados, eu queria interromper um pouquinho aqui o versículo 4 e lembrar para os irmãos, né, um conceito que eu já tenho há um tempo, de que essa fé, o que nós precisamos é lapidar a nossa fé que nos foi dada, né? A fé que foi entregue aos santos. A fé não é um atributo do ser humano.
Quando a pessoa fala, eu tenho fé, tenho muita fé, mas ela não conhece a palavra de Deus, isso não é fé, isso é um otimismo, é um sentimento positivo com relação à vida. Isso aí tem a ver com o estado emocional da pessoa, com a cultura, né? Com a maneira como ela foi tratada pelos pais. Se ela foi uma pessoa que teve uma boa família, que recebeu, né, uma boa educação, um tratamento amoroso dos pais, então ela tem naturalmente um otimismo com relação à vida, e isso é bom, né? Pessoa que tem uma visão, por exemplo, de empreendimento, uma pessoa que tem autoestima, né, segura de si, humanamente falando, isso é positivo, mas nada disso é fé, certo? Então a fé, ela opera basicamente em três níveis, tá? O primeiro nível da fé, o nível mais básico da fé bíblica, é você crer que tudo vem por meio de Deus, da providência do Senhor. Então o seu sustento financeiro não é o seu emprego que te dá. Portanto, você não confia nisso. Você trabalha, mas você não coloca a sua confiança no seu emprego ou nas suas rendas passivas, para quem tem, né? Da mesma forma, na saúde, você pode até ir ao médico, mas você não confia a última palavra do médico. Tudo vem da mão de Deus, é Deus que te sustenta do início ao fim. Porque se o Senhor decretar o dia da morte de alguém, não tem médico que possa mudar esse quadro. Mas já falei ontem, né, que o médico também seria arrogante se ele der uma sentença para você e falar, olha, você tem 6 meses de vida. Isso é uma prepotência, porque quem te dá vida é o Senhor. E quantos milagres nós já vimos nos leitos de hospitais, né? Quando o médico fala que a pessoa tem tantos meses de vida, o que é uma covardia, porque a pessoa pode ficar abatida, mas quando a pessoa crê, a pessoa tem esperança, ela se levanta dali e vai embora para casa, curada. Eu mesmo já vi pessoalmente muitas pessoas serem curadas em estado terminal, né, de câncer, de várias doenças, e voltarem para sua casa e viver ainda mais 30 anos, certo? O segundo nível, que vamos chamar de nível intermediário, é aquilo que Paulo fala lá em Romanos, é você crer que tudo contribui para o seu bem. Tudo. Olha só, se Deus, no nível inicial, né? Se você crê que Deus é o que provê tudo, então agora você tem que crer também, né? Somar isso, o fato de que tudo que Deus faz é para o seu bem. E tudo na sua vida é Deus que faz. Em última análise, se você está doente, essa doença veio da mão de Deus. Mas para quê? Para te levar a questionar a sua vida, para te levar a pensar que talvez alguma coisa esteja errada. Então nós pregamos aqui, nós não adoramos outros deuses. Se você colocar a medicina, se você colocar o seu emprego, se você colocar qualquer outra coisa, né, como uma espécie de condição aqui da terra que vai te sustentar, você está na condição de adorar outros deuses. Então tudo que você tem, tudo que você experimenta, seja bom ou ruim, vem da mão do Senhor. Quando você amadurece na fé, você vai ver que o diabo não precisa mais fazer parte da sua vida. Já falamos isso aqui, vamos ainda mencionar algumas vezes, até isso ficar bem fixo na mente dos irmãos, né? O diabo não tem vez na sua vida mais, você não tem que ficar brigando com o diabo. Quando Pedro fala resistir ao diabo, não é para você ficar debatendo com ele, trocando ideia, né? Até brinquei que dá o microfone na mão dele para ele falar. Não é? Fala aí, diabo, o que você está fazendo nessa vida? Não. É para você agora entender que tudo vem da mão do Senhor. Por quê? Porque o diabo foi condenado e preso. A não ser que você vá lá na cadeia escutar o que ele tem para falar, para você ficar amedrontado e sair botando medo nos outros também. E quando você briga com o diabo, quando você acha que o diabo tem um poder, né, rival a Deus, é você que dá vida para ele. Você faz ele ganhar força, ganhar um ibope, um poder no mundo que ele não tem, na verdade.
quem alimenta o diabo é o próprio ser humano, né? É o pó da terra. A serpente foi condenada a se alimentar do pó. Se você que é feito do pó, você fica discutindo com o diabo, com medo do diabo, você está alimentando, né? Você está dando força para ele, para que ele se torne o grande dragão que vai aparecer lá em Apocalipse no final. Mas é tudo um poder de engano. Ele não pode mover uma palha, ele não pode derrubar um copo no chão se você não der brecha, né? Se você não der a ele o poder, porque ele opera no medo, na fantasia das pessoas. Então, nesse segundo estágio, você crê que Deus é que controla o bem e o mal na sua vida. Porque já expliquei aqui, né? Porque o que nós chamamos de bem e mal é aquilo que nos agrada ou que nos ofende. Tudo que te agrada você entende como bem. Tudo que te satisfaz, que te deixa para cima, feliz, você fala, isso é bom, né? Então é o bem. Tudo que te ofende, que te magoa, você entende como mal. Então essa noção do bem e do mal não é da fé, ela é abaixo da fé. Ela é a noção da mente natural. A sua mente natural, ela opera nessa base do bem e do mal, ou seja, atração e repulsão. Essa atração e repulsão é o que, infelizmente, esse pessoal da nova era aí, né, prega como lei da atração. Quer dizer, para você atrair coisas boas, você tem que pensar em coisas boas. Isso é coisa da carne, coisa do ego. Isso é coisa de gente gananciosa, materialista. A fé está acima disso. A fé, ela opera acima do que nós achamos, acima da nossa opinião. E é o Senhor que supre todas as coisas. Então, se você está abatido nesse momento, se você está passando por uma tribulação, se você está sentindo uma dor, se você está num leito de hospital, saiba que só está ali você e o Senhor. E o Senhor espera que você abra o seu coração para Ele fazer um milagre na sua vida. Mas que você passe a não adorar mais outros deuses. Que você coloque o Senhor acima de tudo. E nós temos um terceiro nível, né, que já seria um nível mais superior ainda, de fé, que é você acreditar que tudo que Deus faz tem um propósito específico, cirurgicamente específico. Nada é por acaso, nada, tá? Se você está com um lápis na sua mão e ele cai da sua mão, Deus sabe de tudo que está acontecendo. Nada é por acaso. Eu estou falando isso aqui porque já aconteceu comigo uma vez. Eu estava procurando uma agulha que caiu no chão e eu estava com pressa, eu precisava fazer um negócio, não lembro o que foi, algum reparozinho que eu estava fazendo, uma camisa, e a agulha caiu no chão. E eu falei, meu Deus, meu pai, me ajuda a achar essa agulha. Mas olhei e não achei. Aí eu peguei um lápis para anotar um negócio no papel, o lápis caiu da minha mão. Quando eu fui pegar o lápis, a agulha estava coladinha perto do lápis. Então você vê como que Deus faz, né? Você vê como que tudo, se você colocar o Senhor acima de todas as coisas, o Senhor vai dirigir a sua vida passo a passo. Você vai andar com Deus, igual Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se você tiver esses três níveis da fé juntos, né, eles vão levar você a acreditar que não existe um outro Deus, que não existe nada, né, que Deus é a raiz de todos os acontecimentos na sua vida. Veja bem, a principal razão, pessoal, que Deus criou todas as coisas do jeito que Ele criou é para dar alegria às suas criaturas. O Senhor tudo fez no universo para nos encher de alegria, nos encher da sua presença. Ele fez tudo com esse propósito. Amém, Messi? Acontece sim. Então, pessoal, se o Senhor tem, né, esse propósito, tudo Ele faz, apesar de que a gente sofre por causa dos nossos pecados, mas tudo que o Senhor faz é para suprir o nosso coração de alegria. Nós é que impedimos, nós com o nosso pecado é que fugimos da sintonia, da vontade de Deus.
Mas se você começar a colocar o Senhor diante dos seus olhos, né, o tempo todo, e sempre declarar: Deus é bom o tempo todo. Aconteceu um problema ruim? Não, Deus é bom o tempo todo. E aí você começa a buscar entender, fazer uma leitura. Tudo que acontecer de ruim com você, você faz uma leitura, fala: peraí, Deus está querendo me dizer alguma coisa. E você pode naquele momento até orar, falar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Por exemplo, você saiu de casa para o trabalho, aí alguém bateu no seu carro lá atrás. Pá! Né? Deu aquela pancada, você na hora, né, sobe aquele susto, aquela ira, mas aí você lembra: não, Deus é bom o tempo todo. Vamos ver o que aconteceu, mas tem algum motivo para isso ter acontecido. Se você começar a fazer assim, você vai ver como que sua vida vai mudar, né? Como que a sua vida vai melhorar, e você vai ter paz no seu coração, você vai ter uma certeza tão grande da presença de Deus que você vai sentir uma alegria, né, brotando de dentro do seu coração. Você vai sentir essa alegria profunda. E aí, meus irmãos, e Deus, na verdade, Ele quer o nosso bem-estar máximo. Por isso que Ele nos prometeu a vida eterna. E para chegar à vida eterna, nós temos que permitir que o Senhor mude a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Porque veja bem, tudo que Ele quer é nos atrair para Ele. Ele quer desenvolver conosco uma relação de amor viva, tão viva, né, que nós recebamos da mão dele todo o prazer. Você vê na terra, Deus fez a terra, né? E Deus colocou coisas maravilhosas na terra. As frutas, né? Os legumes, os cereais, o alimento de modo geral, as paisagens maravilhosas, os rios. Então tudo, se você olhar a natureza, tudo que Deus fez é bom. E o Senhor fez isso para o nosso prazer, né? Então Deus não faz nada ao acaso e nem sem um propósito. Deus não perde tempo, tipo assim, Deus não mata o tempo como nós às vezes gostamos de fazer, né? Deus não joga passatempo, Deus não joga joguinho de quebra-cabeça e fica lá resolvendo, não. Ele não perde tempo, até porque Deus não tem tempo para ele, né? Mas ele não gasta tempo como se fosse igual esses filmes que a gente vê, séries, né, principalmente, ou para quem gosta de ver novela, Deus me livre e guarde, mas aquelas cenas que você sabe que são encheção de linguiça, né, que não leva a nada. Quando tem uma cena que eles consideram que vai prender a atenção do público, eles guardam aquilo para o finalzinho do capítulo, para poder você ficar o tempo todo naquela expectativa. Aí eles enchem linguiça com as coisas bobas que não tem nada a ver. Então, mestre, a questão de ser intencional com Deus é pelo seguinte: veja bem, não é a nossa intenção que nos salva, tá? Não basta eu ter boa intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio, não é assim que diz o ditado? Acontece que a boa intenção, ela te leva a buscar e aceitar a vontade de Deus. Aí é aquilo que fala lá no Evangelho de Lucas, né? Os homens de boa vontade. Boa vontade ali também você pode aplicar como boa intenção. Porque intenção tem a ver com a vontade, né? Na verdade, a intenção é que vai influenciar a sua vontade. A intenção é aquilo que você quer fazer, mas tem a ver com seus valores que você tem atualmente. Então, se atualmente, por exemplo, tem gente que tem o hábito de mentir, né? Qualquer coisinha está mentindo. Porque a intenção dele não é boa. A intenção dele é esconder alguma coisa. E quando nós escondemos, nós criamos uma casca, né, ao redor de nós, uma redoma do ego, né? Reforçamos o ego e aí a gente se torna mais duro no sentido de conhecer a Deus, de permitir o Espírito Santo operar em nós.
Obrigado, irmãos, pelas curtidas aí. Obrigado aos irmãos que estão seguindo aí a página. Sejam todos bem-vindos, tá? Que Deus abençoe. Entendeu, Mércia? Então, a questão da intenção não é a minha intenção, ela não vai me salvar. Quem salva é o Senhor Jesus através da fé. Mesmo quando eu tenho uma intenção ainda não perfeita, mas eu começo pela fé, né? Pela fé eu vou tomando posse da verdade, eu vou tomando posse daquilo que Deus prometeu, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. E aí, justamente pela fé é que eu corrijo a minha intenção. Pela fé eu corrijo as minhas intenções. Quanto mais eu dou crédito à palavra de Deus, quanto mais eu procuro aceitar, né, que Deus tem solução para a minha vida, quanto mais eu entendo que tudo que Deus faz é para o meu bem, mais eu vou corrigindo a minha intenção. E chega um ponto que eu tenho uma intenção pura, né? Uma intenção reta. Aí que Paulo recomendou lá em Filipenses: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a intenção reta, ela é uma ferramenta importantíssima para eu agir de modo agradável ao Senhor e para eu ter um bom resultado na minha vida espiritual. A salvação é pela fé, pela graça. Jesus é o fundamento, né, da nossa salvação. Mas aí nós edificamos sobre esse fundamento o que a Bíblia chama de santificação, né? O processo de santificação é pelo esforço. Não tem a ver com a salvação. Se você foi salvo, se você tem o Espírito Santo na sua vida, o mais importante você já tem. Mas você não quer chegar no céu que nem Sansão, que teve os 2 olhos furados e ficou lá empurrando pedra de moinho porque flertou a vida toda com o pecado, né? Mas ele foi salvo. Você vê que no final, né, como Deus tinha salvado ele, então no último dia da vida dele, apesar dele estar cego fisicamente, Deus abriu o coração dele para ele tomar uma atitude ali de fé, né? E ele, ao derrubar o templo ali dos filisteus, ele não fez como um suicídio, mas sim para cumprir uma ordem do Senhor, né? O ministério dele era esse, era combater os inimigos. E aí, irmãos, voltando aqui, quando Isaías fala, né, que olha só, nem com o ouvido se percebeu. Ele está falando que os sentidos do homem não podem levá-lo à fé verdadeira. Se você vive pelos seus sentidos, né, principalmente audição e visão, que são os órgãos que a gente prova, né, os ouvidos provam as palavras, e também os olhos que são atraídos por aquilo que nos agrada, né? Então ele fala assim: nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu. Você não vai perceber isso com os seus sentidos físicos. Deus não pode ser encontrado pelos nossos 5 sentidos físicos. Embora nós possamos usar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e os nossos olhos, né, para ler, obviamente. E é isso que nós devemos fazer para santificar nossos ouvidos e olhos. E isso também se chama corrigir a intenção, né? Isso também se chama correção da visão. Você usar os seus ouvidos e olhos para meditar na palavra de Deus, porque aí sim você está fazendo deles o uso que eles foram predestinados, né? Para fazer, justamente buscar a Deus e colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas ele fala que nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti. Quer dizer, além de não existir outros deuses, né? O nosso Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Você tem esperado no Senhor? Ou você tem esperado em outra coisa? Você tem esperado nos seus projetos pessoais? Você tem esperado que a sua esposa ou seu marido te faça plenamente feliz, colocando acima de Deus? Você tem esperado encontrar um novo amor, né?
Você tem esperado chegar a uma prosperidade material para você ser feliz? Você tem sonhado, né? Você tem feito projetos, mas não tem colocado na mão do Senhor? Isso é perigoso. Aí quando você faz essas coisas, não é que Deus vai te mandar para o inferno, porque você está construindo uma casa e está aí meio desesperado, né? Ah, como é que eu vou fazer? Ah, o que é que eu vou comer? Ah, o que é que eu vou beber? Não é que Deus vai te mandar para o inferno por causa disso. Se você é salvo, você é salvo. Mas através dessas coisas você perde o melhor de Deus. Você perde exatamente o que mais precioso Deus quer te dar. Porque quando você aprende a olhar só para o Senhor, pessoal, e esperar somente dele tudo para a sua vida, todo suprimento, você não precisa mais roubar, você não precisa matar, você não precisa mentir, você não precisa trair. Amém, mestre? É isso aí. Porque pensa bem, né? Se eu creio que Deus é o meu provedor, aquele que me sustenta, para que eu vou roubar dos outros? Agora, se eu sou um ladrão, é porque eu não creio que Deus pode suprir na minha vida. Na verdade, Deus está triste, né? Vamos dizer assim, figuradamente falando. Se o coração de Deus chora por alguém, não é porque Deus fica lá morrendo do coração porque a pessoa é um ladrão, né? Deus está pronto para perdoar. Mas a dor no coração de Deus é da pessoa julgar tudo fora, né? Tudo que Deus tem para a pessoa troca por coisas materiais. O Senhor sempre vê com olhos de compaixão, de amor. E é por isso que as pessoas que morrem sem Jesus, elas estão numa situação complicada, porque o Senhor tudo fez para nos abençoar. E Deus tem, pessoal, para a nossa vida, coisas muito maiores, muito superiores ao maior prazer que você possa encontrar aqui na Terra. Não é? Se você for olhar o sonho de um homem carnal, né? Um homem carnal, como por exemplo a gente vê lá Salomão, que tinha não sei quantas mulheres, 1000 mulheres, acho que 1100 ao todo, né? Não estava satisfeito. No final da vida ele falou, tudo é vaidade. As mulheres aí, né, de repente sonham. A mulher é mais assim de sonhar com um homem só, geralmente, né? Se ela não for muito depravada. Então, mas ela sonha com um homem de qualidade, né? Ela sonha com um homem que seja lá o príncipe encantado, que vai satisfazer todos os sonhos dela. Mas mesmo que você conseguisse isso, exatamente mesmo, mesmo que você conseguisse isso jamais seria uma gota comparado ao prazer que Deus tem para nós. E esse prazer começa aqui na terra. Você só consegue, olha o que eu vou te falar aqui, irmãos, isso é um princípio maravilhoso, você devia anotar aí num caderninho. Anota aí para você não esquecer. Você só vai conseguir obedecer a Deus se você entender que o que Deus tem para você é maior do que o pecado pode te oferecer. Vou repetir, você só vai conseguir obedecer realmente de coração, né? Você só vai conseguir se entregar ao Senhor na luta, né, para vencer o pecado, se você entender que o prazer que você pode experimentar ainda aqui na terra é maior do que o prazer do pecado. Senão você não vai trocar. Sabe por quê? O ser humano, na sua condição ontológica, né, você aí como ser humano, como criatura, o ser humano está na busca do prazer. A coisa que todo ser humano quer é ser feliz. Falei isso também ontem aqui. Você pode pegar a pessoa mais depravada, a pessoa mais ignorante do mundo, ao modo dela, ela está buscando prazer, ela está buscando encontrar algum sentido na vida. Ela está buscando paz. A paz é como você chegar num porto seguro, né? Você está no mar agitado, água para todo lado e água entrando dentro do barco. Quando você chega vivo na praia, você fala, ufa,
escapei da morte, né? Então a paz é um fim, a paz não é um meio. Embora a paz possa operar durante todo o processo. Mas todo mundo deseja chegar a um lugar que ele fala assim: agora eu estou no paraíso, agora não tem mais problema, não tem mais dor de cabeça, não tem mais morte, não tem mais separação. Todo mundo almeja isso. Só que devido à condição do pecado, irmãos, aqui na terra isso não vai ser 100%. Agora, dentro de você, aí, vamos dizer assim, da porta para dentro, né, da sua alma, dos seus olhos para dentro, dentro de você, só você sabe a alegria e a tristeza do seu coração. A Bíblia diz isso. A dor do coração ninguém conhece, só você e Deus. Então, mesmo que do lado de fora o mundo esteja um inferno, o Senhor quer te dar prazer a partir de dentro, porque o seu olhar para fora é que vai determinar o que você tem dentro. E o que você tem dentro vai determinar o seu olhar para fora. Por isso que Jesus falou, né? É do coração que procedem as blasfêmias, os adultérios, as mentiras. Mas por outro lado, é do coração que procede o gozo, a alegria, a paz, né? Jesus não disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem uma fonte que é o seu coração. Se o seu coração for bom, né, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem más, aí ó, a intenção. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. E você tem que entender, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que enquanto você for uma pessoa maquiavélica, enquanto você for uma pessoa, sabe, interesseira, que está sempre pensando em levar vantagem em tudo, você está se auto-iludindo, você está se auto-sabotando, você está perdendo o melhor que Deus tem para você. Você tem que depor agora essas armas de guerra que estão na sua mão, de querer passar os outros para trás, de ser um Jacó da vida, né? Porque Jacó é o enganador, é aquele que passa os outros para trás. Sabe, aquela esperteza de querer sempre estar por cima da situação, tirar vantagem, enganar os outros. Muitas vezes você elogia os outros para conseguir alguma coisa, nem que seja conseguir a simpatia da pessoa. Quer dizer, você está querendo um amor roubado, porque se você tem que bajular alguém para essa pessoa te amar, você está pedindo para ser enganado, para ser feito de trouxa. Guarda isso no seu coração. Se você tem que iludir alguém para a pessoa gostar de você, então você está procurando uma pessoa que vai te enganar depois. Porque essa pessoa não te ama de verdade. É você que seduziu com a sua lábia, né? Com as suas artimanhas. Então nós temos que parar de fazer artimanha. Nós temos orado aqui pelo nosso Brasil, pessoal. Quem vai trazer o comunismo para o Brasil não é a esquerda, não. Quem vai trazer o comunismo para o Brasil é o pecado do povo brasileiro. E quem vai afastar a esquerda, quem vai afastar o lixo comunista, é o arrependimento do nosso coração. Pelo menos a igreja, uma parte da igreja, ela tem que mostrar para Deus, né, o desejo sincero de mudar de vida, parar com esse negócio, acabar com essa escravidão. Nós brasileiros, né, temos uma mentalidade de escravos muito forte, muito forte. Isso está na genética do povo, infelizmente. Agora, nós que somos igreja, nós temos que romper isso. Nós temos que romper essa cadeia de pensamento maligno, de sermos escravos, né? E? De novo? É. Então, amados,
a nossa luta, né, aqui no canal, o nosso chamado é para que você acorde, né, para uma realidade. Você tem que acreditar que o que Deus tem para você é melhor do que o que você consegue alcançar com as suas mãos. Porque a verdade de Deus, né, as coisas que Deus tem para nós não vêm pela nossa esperteza. Não, você pode ser uma pessoa maquiavélica do jeito que for, você não vai conseguir nada da parte de Deus se você continuar essa pessoa maquiavélica. Você só vai conseguir levar vantagem aqui na terra, mas depois você vai pagar um preço muito alto. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lembra disso? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Então, quando você dá lugar à esperteza, né, aquela mente sempre calculista, né, o que eu vou levar de vantagem nisso aqui? Você está se matando. É um suicídio espiritual. Né? E aí, outra coisa aqui que o Senhor fala, olha só, versículo 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Você tem que praticar a justiça, pessoal. Por isso que eu te falei que você tem que acreditar que Deus tem o melhor para você. Você tem que praticar a justiça com alegria. Porque se você praticar gemendo também, isso não é justiça. Se você pratica a justiça gemendo, significa que você ainda está medindo com Deus, né? Tipo assim, eu vou fazer isso aqui, mas o que Deus vai me dar? Eu vou fazer isso aqui porque, né? Senão, como diz o irmão lá, eu vou perder a bênção. Então você troca a sua maquiavelice, né? Não sei se existe essa palavra, com as pessoas e passa a ser maquiavélico com Deus. Jacó também era maquiavélico com o Senhor. Quando ele tomou a bênção lá de Esaú, seu irmão, ele fez por um golpe, né? Ele deu um golpe no irmão dele. Ele aproveitou da fraqueza do irmão dele, que era profano, e ele foi lá e falou, me vende o seu direito de primogenitura. E aí Esaú não estava nem aí para nada, vendeu, mas aquilo ali custou para Jacó 30, 40 anos de sofrimento. Inclusive no final, quando Esaú veio ao seu encontro, Jacó borrou nas calças, né? De medo de Esaú matá-lo. Quer dizer, Esaú já tinha perdoado ele há muito tempo, mas ele estava, vamos dizer assim, ele estava vendo um fantasma do seu próprio pecado. Esaú já tinha perdoado, já tinha esquecido aquilo, e ele estava lá, meu Deus, meu irmão vai querer me matar. Mas por quê? Porque ele fez trambique lá atrás. E aí ele foi assombrado pelo seu próprio fantasma. Durante 30 anos, basicamente. E quando ele teve aquele encontro com Deus no Val de Jaboque, né? Que ali ele cansou do pecado, como diz aquele hino, né? Já cansado do pecado. Ali naquele momento ele lutou com o anjo. Ele achou que com o anjo também ele ia conseguir na base da força, né? Por isso que o anjo tocou na juntura da coxa dele e deixou ele lá, mancando. Porque ele achou que ia fazer com o anjo o mesmo que ele fazia com as pessoas. Aí o anjo só, pim, né? Deu um toquezinho ali na coxa dele, ele ficou todo torto. Puseram um apelido nele, deixa que eu chuto, né? Tinha um juiz na minha cidade que tinha esse apelido, que ele andava arrastando a perna, parecia que ele ia dar um chute numa bola. E Jacó ganhou esse apelido lá, deixa que eu chuto. Por causa, né, da sua maneira sempre de artimanhas, né? Sempre pensando em levar vantagem em tudo. Não, então, o mestre, aquilo ali é o que a gente chama de teofania, né? O anjo ali representa o próprio Deus, ele é um embaixador do céu, vamos dizer assim. Ele lutou com Deus, entendeu? Em última análise, ele lutou com Deus. A luta dele com o anjo ali é
é o Senhor, vamos dizer assim, manifestado a ele em forma angelical, né? Entendeu? É igual, por exemplo, se uma pessoa traz um recado para você e essa pessoa está trazendo um recado verdadeiro, então ela representa a pessoa que falou, entendeu? Então o anjo não tinha nada com a história, mas o anjo tocou na coxa dele e dali para frente ele entendeu, olha, com Deus não se brinca, não é assim não. Com Deus você não consegue as coisas do seu jeito. E aí aquilo custou para ele, né? Ficar mancando ali o resto da vida. Bom, o Senhor sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Você tem que praticar a justiça baseado na fé, baseado no amor de Deus, baseado nas coisas que você crê que o Senhor, de uma forma ou de outra, vai te sustentar e vai trazer a provisão para você. Irmãos, eu estou desempregado, tem 5 anos, não é de malandragem, né? Eu tive uma perseguição religiosa e política no lugar onde eu trabalhava. Eu tive que sair para não morrer lá dentro. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, né, tem cuidado de mim até hoje. Já teve dia de eu abrir a geladeira, não tinha nada dentro da geladeira, só uma garrafinha com água. Aí o Senhor envia uma pessoa, envia uma situação, um trabalho aqui para eu fazer, e Deus tem suprido. Deus tem suprido. E eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo. Eu sei que se Deus cuida de um passarinho, se Deus sustenta um passarinho que pousa na minha janela aqui, eu que sou um ser humano, né, confio nele, ele vai me deixar na mão? Não vai. Mas eu tenho procurado colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o verdadeiro. Olha só, se você trabalhar para Deus, e trabalhar para Deus, pessoal, não é o que você faz lá na igreja, não, tá? Não é você ficar na porta recebendo os irmãos, não é você lavar o banheiro. Isso aí é periférico em relação ao que eu vou falar. Isso é bom. Oi Chico, bom dia, seja bem-vindo. Mas se você trabalhar para Deus, em que sentido? Se você deixar Deus trabalhar no seu coração, e a partir daí você se oferecer, né, como instrumento de justiça, como disse lá Paulo, o Senhor vai suprir na sua vida. Seja enviando, mantendo o seu emprego, seja tirando você do emprego. O Senhor quis me sustentar me tirando do emprego. Quando Deus coloca você numa prisão, como fez com o apóstolo Paulo estava lá, né, no cárcere lá de Filipos. É para você orar, meu irmão, minha irmã. Deus colocou Paulo lá na prisão. Aí Paulo, em vez de ficar assim, Senhor, logo agora que eu tanto estou te servindo, logo agora que eu estou fazendo a tua obra, Senhor, o Senhor me coloca de molho, me prende, me deixa os caras me enganar, deixa, né? E ficasse lá chorando, né? Oi Jaime, bom dia, irmão, seja bem-vindo. Cleonice, Pai do Senhor Jesus. Em vez de Paulo ficar lá murmurando, né, bravo, chateado, a Bíblia fala assim, pela meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus, entoavam cânticos de louvor. Ah, meus irmãos, não deu outro, o troço tremeu tudo, é isso aqui, ó. Ah, se fendesses o céu e descesse, os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos. O Senhor, se é que o Senhor desce na terra, ele desce é quando você serve a ele. Mas não o Senhor, né? O poder de Deus, ele se manifesta na terra. Amém, Pedro? Bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Entendeu? É quando Jesus fala para a gente orar assim, venha o teu reino, como é que o reino de Deus vem? Através de nós, pessoal.
Da mesma forma que eu disse para os irmãos que o diabo só pode falar na terra se você for lá na cadeia onde ele está e ouvir a voz dele, trouxer para a terra, porque ele está preso. Da mesma forma, né, só que com uma intenção diferente, o Senhor nosso Deus, ele só fala na terra através de nós. Mas aí não é porque Deus está preso, é porque nós viramos as costas para ele. Amém, Pedro? Trazendo a justiça, paz e alegria. Amém. Entendeu? Você às vezes prefere ir lá ouvir o que o diabo tem para falar, botar medo em você, do que ir até o tribunal de Deus, né? Até o santuário de Deus. Pois é, Cleonice, mas tipo assim, né? Ele só tem força se a gente der força para ele. Eu hoje não... Eu falo assim para os irmãos entenderem, mas eu não tenho medo do diabo. Né, se eu tiver que ter medo, eu vou ter medo de Deus. Porque a minha vida está na mão dele. Agora, ter medo do diabo é você que alimenta ele. Se você tem, você alimenta ele. Você está dando força para ele. É como aquela analogia que eu usei aqui, né? Vou aproveitar que tem irmãos novos aqui e vou falar rapidamente uma coisa interessante. Nós fizemos uma analogia aqui. O diabo é como um criminoso que tinha numa cidade, ele foi preso. Tá? Vou falar de novo só para os irmãos entenderem essa parte. Ele era um criminoso que tinha numa cidade, ele agia lá, né? Ele matava, roubava, violentava as pessoas. Aí ele foi preso, a polícia pegou e prendeu ele, condenou ele a 200 anos de prisão. Mas aí, pessoas que foram roubadas por ele, foram até molestadas por ele, por um motivo, né, de carência, sei lá o que é, vai lá na cadeia escutar o que ele tem para dizer lá. Aí não tem jeito, é. Pai do Senhor Jesus, Dani, seja bem-vindo. Entendeu? Agora, se você não for lá na cadeia escutar o que ele tem para dizer, você está livre. Para que você vai mexer com o tinhoso? Amém, Chico, verdade. Amém, amém, Pedro. É isso, pessoal. Pai do Senhor, Regiane, seja bem-vindo. Entendeu? Então você tem que temer a Deus. Tudo na nossa vida vem das mãos do Senhor. Vamos deixar esse diabo. Não vão dar ibope para ele, não. Né? Eu tenho que falar aqui porque para explicar, mas não vamos dar ibope. A partir de hoje, fala assim, Senhor, eis-me aqui, né? Quero aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Então, Cleonice, mas é o que eu falei, tem um povo aí que dá voz, né? Dá voz para ele, dá direito legal para ele agir na terra. Mas você, cristão, meu irmão, minha irmã, você vai olhar para Jesus a partir de hoje. Já expliquei aqui, irmãos, vou falar mais uma vez. Quando Pedro fala resistir ao diabo, não é ficar brigando, debatendo com o diabo. Resistir é você virar as costas. Sabe aquela pessoa que está falando bobagem, você vira as costas e fala, mas como é que você dizia mesmo, fulano? Não é? Você está conversando com a pessoa que você ama. Aí chega um bobalhão e dá um pitaco lá, fala uma bobagem. Aí talvez na hora você até olha, né? Ele fala o negócio. Aí você olhou, ele começou a falar, você vira e fala assim, mas como eu te dizia, fulano, é isso que você vai fazer a partir de agora. Exatamente, o Messi. Esse é o plano, essa é a ideia. Amém? Porque se você ficar brigando, você vai se enrolar. Por exemplo, pensamentos ruins. A nossa mente, como ela tem um instinto de defesa, de sobrevivência, a mente natural, né? Aquela mente que você nasce com ela na sociedade e que é construída pela sociedade, essa mente, ela é uma construção social.
tá? Porque a mente nasce vazia, a criança nem mente tem quando nasce. A mente é construída a partir das experiências da vida. Então essa mente, você tem que depor ela, porque ela, a tendência dela é pensar coisas ruins. Quantos de vocês pode dizer para mim aí se eu estiver mentindo? Às vezes você está num lugar assim, você está sentado, às vezes fazendo uma coisa, esperando um ônibus. Quando você vê que não, você está triste, porque você está pensando um monte de coisa ruim. Você está ali simplesmente sentado, mas você está pensando tanta coisa ruim que você fica mal. Você começa a lembrar de um pecado que você cometeu há 10 anos atrás. Aí bate aquele remorso, você fica tentando. Aí a mente, né? Se você não tiver acordado, consciente para romper aquilo ali, a mente começa a buscar uma explicação. Ah, mas eu fiz porque... Ah, mas Deus me perdoa. Ah, quer dizer, você fica um assunto ali, um bate-boca mental, né? Como se fosse uma televisão ligada dentro da sua cabeça que não vai dar em nada. Então a Bíblia fala que nós devemos tomar as armas da luz, né? Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé. Mas você tem que lutar. Cleonice, nessa questão da mente ficar falando muito, eu comparo mais com uma televisão, né? Porque o computador ainda tem uma vantagem. O computador você escolhe o que você quer ver, o que você quer ouvir. Eu, por exemplo, liguei aqui, ó, botei uma musiquinha de fundo. Não sei se está dando para ouvir aí. E abri aqui a Bíblia, né? A Bíblia online. Quer dizer, eu estou falando com vocês, estou usando meu computador atrás de mim aqui. Pelo menos você tem um certo controle. A mente é um computador nesse sentido, mas essa voz, né, essa voz tagarela que fala 24 horas na sua cabeça é igual uma televisão ligada. Obrigado, Renato, pelo retorno aí. Essa voz que fala na cabeça é igual você ficar vendo novela, né? Pois é, Cleonice, exatamente. A Cleonice é sincera, né? Às vezes a pessoa nem sabe por que está triste, mas você ficou, às vezes, horas e horas. Pessoal, tem vezes que a pessoa passa... Oi, José, seja bem-vindo, irmão, Deus abençoe. Às vezes a pessoa passa dias com a mente obscura. Tem uns passarinhos cantando aqui perto da minha janela. Tá dando para escutar aí os passarinhos? Às vezes a pessoa tem uma mente tão obscura, ela fica dias, semanas num processo ali de remoer um problema e vai vivendo igual um robô, né? Vai vivendo igual um zumbi. Eu adoro ouvir os passarinhos cantar. Já aconteceu com vocês, de vez em quando você está num lugar, assim, uma situação, e de vez em quando parece que você acorda assim, ó. Você fala, gente, parece que eu estava numa treva, né? Parece que estava tudo escuro. Aí de repente dá aquela... Não sei se quantos de vocês já tiveram isso, né? Isso aí são momentos que a mente acorda, porque se você deixar, a sua mente dorme, mesmo durante o dia. Eu falei alguns meses atrás, eu vou até voltar a falar sobre esse assunto depois. Eu coloquei lá no YouTube, tá? No canal lá, um vídeo onde eu falei da mente do trabalho e a mente da distração. A sua mente, ela opera em duas fases. Ou você está na mente do trabalho, e o trabalho que eu falo não é aquele trabalho lá que você bate cartão, não. Quando a sua mente está ativa, quando você está consciente de si, quando você está consciente dos seus atos. Essa é a mente do trabalho. Essa mente do trabalho é quando você sabe que você está ali, né? Você pode tomar uma decisão real, consciente. E você tem a mente que eu chamo mente da distração, né? A mente distraída. Essa mente distraída, ela pode acontecer até enquanto você trabalha lá no seu serviço.
Às vezes a pessoa trabalha 8 horas por dia, mas ela não fica realmente lúcida nem 1 hora por dia. Ela só fica lúcida quando ela tem que fazer uma coisa, às vezes, perigosa, né? Mexer numa máquina lá que pode cortar o dedo. Aí a pessoa fala, opa, deixa eu ficar esperto aqui, senão essa máquina vai pegar minha mão. Aí a pessoa fica mais lúcida, mas depois volta a dormir de novo. Nós cristãos, né, nós somos despertados pelo Espírito Santo. No início, quando cremos, né, o Espírito Santo fez tantos milagres. Quando você aceitou Jesus, você sentiu uma mudança na sua mente. O Espírito Santo potencializou a sua consciência. Mas a partir de então, se você não mantiver, né, essa chama acesa, você vai voltar a dormir de novo. Por isso que Jesus fala, quem perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança não é para salvação eterna, é salvação da alma. É salvação da alma, é você estar consciente. E aí ele fala assim, ó: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Quer dizer, eu tenho que me lembrar do Senhor nos caminhos dele e não nos meus. É lógico, no início eu lembro do Senhor, né? Eu quero que o Senhor entre no meu caminho, né? Na minha vida. Mas Deus tem um caminho dele, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho. Então eu tenho que me lembrar de que Deus tem um caminho dele para mim. É como se ele me desse o endereço, né? E falasse assim, ó, você pega o ônibus tal, para na rua tal, sobe o morro tal, um exemplo, né? Só um exemplo. Então você toma aquele caminho. E Jesus é o caminho, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Depois a gente tem outros níveis, né? Mas ele fala, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Ou seja, e agora? Será que nós seremos salvos? Tanto tempo temos pecado, e quanto mais você permanece preso no pecado, mais você vai ter a sensação que Deus te abandonou. Mesmo como cristão, se você permanecer uma vida infrutífera, né, sem buscar o Senhor, o que vai acontecer? Você vai continuar achando que Deus vai te abandonar a qualquer momento, que você, ou talvez que você já perdeu a salvação, né? Perdi minha salvação. Não se perde salvação. Ou você nunca teve, ou se você tem, você está jogando fora a santificação. Então você não vai ter a recompensa, né? Você não vai ter a alegria que acompanha a salvação. Certo? E aí ele fala assim, ó, mas nós todos somos como o imundo, todas as nossas justiças como um trapo da imundícia. Quer dizer, você não pode confiar na sua justiça. Como eu disse para a irmã lá, Mércia, né? Você não pode confiar nem mesmo na sua intenção a princípio. A sua intenção como ser humano aqui na Terra. Você só vai ter uma verdadeira boa intenção se você colocar os seus olhos no Senhor. É isso que é corrigir a intenção, tá? Veja bem, amém, José? Vamos supor que você na sua vida natural, você é uma pessoa bem intencionada, você não é maldosa, você nunca, né, tentou assim passar ninguém para trás. Isso é bom. Mas quando você vem a Cristo, você vai ver que essa boa intenção também não é suficiente. Veja bem, nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Qual a maior intenção nisso? Se você for olhar do ponto de vista humano, não tem nada de errado.
não é? Qual a má intenção de você querer casar? Não tem nada de errado. Comer, beber. Qual é a má intenção nisso? Só se você, por exemplo, praticar a gula, né? Na hora de comer, você encher um prato de macarrão, come, enche outro, vomita, volta lá de novo. Aí é pecado, mas comer, beber, casar, dar-se em casamento, a princípio está tudo certo. Mas ele falou assim, até o dia que Noé entrou na arca e pereceu aquele povo afogado em água. Porque se a sua boa intenção for só para as coisas dessa terra, essa boa intenção vai levar você ou à perdição, se você não é cristão, ou vai levar você a viver uma vida cristã medíocre. Você vai chegar lá no céu nu com a mão no bolso, zerado, né? Você não vai desenvolver a sua santificação. Agora, o que é a santificação? É quanto mais de Cristo eu tenho dentro de mim. Não é nem quanto menos eu peco, não. Porque o pecado ele vai sair se eu não puser ele como Deus. Se eu puser Jesus no meu coração. E não ficar brigando com o pecado também, não adianta. É a mesma coisa que você ficar brigando com a sombra não vai sair. Agora, se você virar para o lado da luz, aí você não vê a sombra mais. Entendeu? Então você não vai brigar com o pecado. Ah, eu tenho esse pecado na minha vida. Ué, mas você, no fundo você está gostando? Você quer continuar nutrindo ele? Aí você vai ficar brigando. Não posso, né? Já dei o exemplo aqui, a pessoa fuma. Não posso fumar. Ai, meu Deus, não posso fumar. Você está brigando com cigarro, então você colocou o cigarro como um Deus, né? Nossa, o cigarro tem tanto poder na minha vida que eu não consigo parar de fumar. Você está adorando o cigarro. Você está adorando outros deuses. Agora, se você falar, ó, Senhor, eu fumo. Oi, Josi, bom dia, seja bem-vinda. Deus te abençoe, mano. Tá sumido, hein? Então você fuma e você fica ali, né, brigando. Não, ó Senhor, eu creio no Senhor, né? Eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor me deu o Espírito Santo. O Senhor sabe que eu fumo. Eu vou continuar fumando e orando e fumando, até o dia que o cigarro sair da minha vida. E eu garanto, se você entregar para Deus e você, pelo menos na sua intenção, você falar assim, eu quero ser liberto disso, eu quero ser livre disso, para eu poder adorar o Senhor. Eu não dou uma semana para esse vício sair da sua vida. Se você fizer do jeito que eu estou falando. Você vai dar confiança para o vício, você vai dizer que o vício é tão forte que nem Deus pode te livrar dele, ou você no fundo, quer continuar fumando? Tá certo. Entendeu? Se eu estiver errado aí, você me corrige, tá, Josi? Você quer ser liberto realmente do cigarro ou de qualquer vício? Estou dando um exemplo, né, bobo aqui. Ah, eu sou escravo da fofoca, Senhor. Eu não consigo parar de falar da vida dos outros. Eu não aguento, minha língua coça. Mas eu vou olhar para o Senhor a partir de hoje. Essa fofoca vai ter que sair em nome de Jesus, mas eu vou olhar para Jesus. Aí você vai, medita na palavra, ora, enche a sua mente da palavra, lê bons livros espirituais. Quando você vê que não, você tá uma pessoa mais culta, né? Mais entendida da verdade. Aí você começa a se interessar por assuntos interessantes, bacanas, coisas edificantes. Aí a fofoca vai saindo, né? Porque você não está alimentando ela. Entendeu? Já falei com os irmãos aqui que toda vez que a gente vai fofocar, o Espírito Santo adverte, né? Você está sentado com a pessoa conversando. Quando você vai falar alguma coisa, o Espírito Santo sempre diz assim, ó, para. Não fala não. Mas a gente segue adiante, né? A gente está tão preocupado em impressionar aquela pessoa que a gente acaba fazendo a fofoca. Aí como que se vence isso? Brigando com a fofoca? Mordendo a língua?
Não, você não vai fazer da fofoca o seu Deus, né? O seu Deus é Jesus Cristo. Então você vai olhar para Jesus. A única coisa que você tem que fazer a princípio é no seu coração você orar ao Senhor, falar: Senhor, eu sou um fofoqueiro. Admita, né? Abre o seu coração, porque o Espírito Santo, ele vai iluminar as áreas escuras da sua alma se você deixar. E aí onde a luz chega, o que acontece? As trevas não prevaleceram contra ela. Então você já venceu. Onde você deixou a luz do Espírito Santo chegar, você já venceu. Ou está vencendo, né? Às vezes você está num processo. Mas você tem, aí entra a intenção também. Você tem que ter certeza que você quer ser liberto. E no fundo, quando você não quer ser liberto, você sabe que não quer. Porque nosso Deus não é Deus de confusão. Ele sabe, né? Você sabe. Quando você tem uma fraqueza, um pecado que você não quer ser liberto, você sabe que não quer. Mas aí você faz o quê? Não se desespere, né? Você fala: Senhor, eu tenho um vício e eu parece que não consigo, né? Parece que eu sinto tanto prazer nisso que eu não consigo largar. Oi, Gabriel, bom dia, irmão. Eu não consigo largar, mas, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Faz igual Pedro, né? Quando Jesus falou assim: Pedro, você também quer voltar? Você também está gostando da lama? Você também quer voltar ao pecado? Não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, amados, eis aí, né? Porque todos nós somos como o imundo. Na nossa carne não habita bem algum. Não adianta você santificar a carne. A Bíblia não fala de santificar a sua carne. A santificação, né, é no espírito e na alma. Aí o espírito e a alma santificados vão subjugar a carne, mas a carne continua pecaminosa. É isso que Jesus disse quando ele falou: a carne é fraca, o espírito está pronto. A carne é fraca não é desculpa para você continuar no pecado. Ele quis dizer a condição da carne. A carne em si não é de confiança. Nunca vai ser. Certo? Então, as nossas justiças diante de Deus são como o trapo da imundícia, panos de menstruação, né? Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Olha só, arrebatam como assim? Da presença de Deus, da vontade de Deus, das bênçãos de Deus. As nossas iniquidades, elas nos impedem de desfrutar mais, cada vez mais profundo, né? Sentir alegria, um gozo que vem lá de dentro. É muito bom, irmão, você acordar de manhã, às vezes do nada, assim, você sente aquele entranhável afeto de misericórdia, né? Como diz o apóstolo. Você sente aquele gozo de saber que o seu Criador é o seu marido. Que Jesus é o noivo e você é a noiva, né? E que Ele cuida de você, que Ele te dá todo o carinho, toda a atenção que você quer, que você precisa. E você, como a esposa, você não é frígida, né? Você não se fecha, você abre o seu coração para Ele. E aí a coisa acontece. Ele fala aqui, ó: já ninguém há que invoque o teu nome. Olha só. Isaías dizendo isso aqui na época, hoje em dia, apesar de Jesus já ter vindo, não é muito diferente. Quem está invocando o nome do Senhor hoje? Né? Então ele fala: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte. Olha aí, tem um certo despertamento que cabe a nós. Esse despertamento para buscar a santificação cabe a nós. Às vezes você pergunta: parece que Deus não opera mais na minha vida, irmão. Ô irmão, parece que tem 10 anos que Deus não fala comigo. Fala: você fala com Deus? Se você vira as costas para Deus, como é que Deus vai falar com você?
Ah, irmão, tem 15 anos que parece que o Senhor me esqueceu. Falou, não, você que não busca o Senhor. Deus não vai falar com você se você não falar com Ele. Ele já te deu o Espírito Santo. E se você fechar o coração, se você ficar aí igual rato, né? Desculpa eu falar assim, mas é para você acordar mesmo. Você ficar igual rato aí fuçando no lixo desse mundo, Deus não vai atrás de rato não, pessoal. Entendeu? Essa é a verdade, doa quem doer. Aí você quer ficar fuçando na lata do lixo desse mundo, você ocupa o seu tempo o dia inteiro com coisas banais, triviais, fica aí na internet aí vendo videozinho, dancinha, não sei mais o que, e aí depois fala, por que Deus não fala comigo? Ué, você virou as costas para o Senhor. Exatamente, Chico. Então já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Olha só, você consegue deter, né, o Senhor em que sentido? Tipo assim, Senhor, para aqui, né, Jesus está passando. Aí o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem não enxergava Jesus. Ele só ouviu falar, opa, tem um tal de Jesus aí passando. O homem faz milagre, rapaz, o homem é uma bênção. Ah, então eu quero. Aí os discípulos, né, a religião em volta de Jesus, cala a boca, rapaz, fica quieto aí. Jesus está fazendo coisa mais importante aqui. Mas o cego, quanto mais a religião tentava calar ele, mais ele gritava. Fica quieto aí, rapaz. Você está vendo que Jesus está pregando o evangelho? E o cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, quer dizer, ele deteve o Senhor. E aí Jesus chegou, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E Jesus falou, veja. E a partir do momento, ele passou a ver Jesus. Então você tem que despertar o Senhor, você tem que deter o Senhor com as suas orações. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino, não a salvação. A salvação é pela graça, mas o reino é pelo esforço. Porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Olha aí, quando Deus não está falando, é Ele que esconde mesmo o rosto de você. Você não quer falar com Ele, então Ele esconde o rosto. Ele não fala mais. Até o dia que você venha dizer, bendito que vem em nome do Senhor, né? Até o dia que você abre as portas do seu coração. Amém, meu irmão? Ou irmã, não sei, user. Que bom que Deus falou com você, porque a palavra de Deus está falando, né? Agora, você que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, você vai ouvir, aí é uma questão sua. Você pode estar escutando com as orelhas e não está ouvindo o que Deus está falando. Mas que bom que o irmão está ouvindo, né? Ouvindo Deus falar. Que as minhas palavras em si, né? Eu tenho orado a Deus, Senhor, eu não quero falar só para trazer conhecimento mental para os irmãos. Embora esse conhecimento é importante, mas quando eu falar, que o Senhor não abrir da minha boca, que o Senhor fale lá ao coração dos meus irmãos, né? Porque Deus tem que falar conosco. Aí ele fala assim, ó, aí ele entra no estado de súplica, olha só. Mas agora, ó Senhor, no versículo 8, Tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai. Nós somos apenas o barro, e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Aí ele começou, né, a orar nesse sentido de humildade, tipo assim, invocando a presença de Deus, né? Colocando como um simples vaso de barro. O vaso, pessoal, ele não faz nada. O vaso não consegue se encher. Não é? Você pega um vaso, tá lá o vaso. Você deixa ele lá parado. Ele mesmo vai se encher de água? Não vai, né? E esse vaso, como disse Jeremias, né?
Muitas vezes ele se quebrou nas mãos do olheiro, e aí o olheiro pega o mesmo barro e faz outro vaso. O Senhor não te joga fora. Amém. Amém, Renato. Então todos nós somos obras das tuas mãos. Se nós somos obras, pessoal, quem vai moldar esse vaso é o Senhor. O Senhor vai fazer tudo na sua vida. Tudo que você precisa é Deus que vai fazer. Ele trabalha a favor daquele que nele espera. É o Senhor que vai fazer. É Ele que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Certo? Então ele roga no versículo 9: não te enfureças tanto, ó Senhor. Olha só, pessoal, outra coisa importante aqui, a questão da fúria, né, que ele falou aqui, ó. Não te enfureças tanto. A fúria de Deus, vou dar uma dica para você também nessa manhã. Você sente que Deus está furioso com você na medida que você rejeita conscientemente o que Ele já te deu. Amém, mestre? Guarde isso. Você que já crê, você que diz para mim que já tem o Espírito Santo na sua vida, você sente que Deus está furioso na mesma proporção que você negligencia as coisas do Espírito. Por quê? Você pensa assim: poxa, Deus está falando, mas eu estou sempre empurrando com a barriga. Estou sempre deixando para depois. Estou sempre ocupado com tudo, né? Mas não tem 10 minutos para fazer uma oração. Não tiro 10 minutos do meu dia para chegar e abrir meu coração com Deus e falar: ó Senhor, eis aqui esse saco de estrume. O que o Senhor pode fazer com esse lixo aqui? Tem misericórdia de mim. Nem que seja isso. A hora que você de repente, em vez de você achar que é bonzinho, boazinha, né? Que você falta pouco para ser a quarta pessoa da Trindade. A hora que você pensar assim: eu não valho nada mesmo, não tem jeito. Eu não presto, né, nem para uma pataca. Então, Senhor, eis aqui esse saco de M. Agora ou o Senhor dá um jeito nesse lixo, ou então já era para mim. Comece assim, você vai ver como é que o Espírito Santo vai falar com você. Pois se o próprio Jesus, pessoal, Jesus se identificou conosco na morte. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É Jesus se colocar na posição do ser humano inútil que nós somos. Jesus se colocou na nossa posição como se ele fosse o verme, né? Igual ele falou lá no Salmo 22, que nós estudamos aqui de madrugada. Como se ele fosse o verme. Ele disse: mas eu sou verme e não homem. O que ele quis dizer ali? Eu me coloquei na pior condição. É como se Jesus ali na cruz, ele tivesse praticado todos os pecados que um ser humano é capaz de praticar, todos, embora ele não tenha praticado. Mas ali na cruz é a mesma coisa, ele foi punido como se ele tivesse adulterado, matado, estuprado, roubado. Ele não fez isso, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas é como se ele tivesse feito, ele pagou pelo preço do nosso pecado. Agora a gente quer ser muito grande, né? A gente passa um perfuminho, vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e acha que está fazendo um favor para Deus. Desculpa eu rir, irmãos, não é zombaria, não, é irônico, né? Para a gente não chorar, vamos rir, né? Não é deboche, não, é alegria de saber que Deus está falando. E quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. A gente coloca uma Bíblia debaixo do braço, passa um batonzinho, as irmãs aí, um perfuminho, e chega na igreja, às vezes, né, tem uma oportunidade, agora a irmã, o irmão fulano vai louvar o Senhor. Aí você canta um hino, e você acha assim: ó, já fiz a minha parte espiritual, já cantei um louvor para o Senhor. Não sabes que és um pobre, cego, miserável e nu.
E aí é que cai, é aí que a pessoa cai, irmãos. Por quê? Lembra do que eu já ensinei aqui? Quando Paulo fala assim, aquele que cuida estar em pé, olhe e não caia, porque você está se firmando não no fundamento que é Cristo, você está se firmando na obra que você faz para Deus. É por isso que muita gente cai do cavalo, desvia, vai virar desigrejado, vai virar divergente, né? Agora tem os divergentes também. Você cai porque você não está fundado sobre a rocha. Então, quando Paulo fala isso, aquele que cuida está de pé, ele não tá te dando um banho de água fria, né? Nossa, o apóstolo Paulo é grosso, irmão. Você viu o que ele falou lá na igreja? Ele não pode ver a gente felizinho que fala, aquele que cuida está em pé, olha e não caia. Né? Se tivesse algum irmão murmurador lá, a conversa deve ter sido mais ou menos essa. Mas ele não entendeu. Aí, como se Paulo chegasse, escutasse, falasse, não, irmão, não é isso que eu quis dizer. Se você cuida estar de pé, porque na verdade você não está. Você só está iludido. Você está iludido achando que o que você faz lá na igreja, na frente de todo mundo, vai levar você para o céu. Não. Se você não tiver um encontro pessoal com o Senhor diariamente na sua vida, quando ninguém está vendo, lá no seu quarto, não adianta você falar em língua na igreja. Não adianta você rodopiar, cair no chão, se tribuchar, né? Falar que foi arrebatado no espírito, ficar lá dando chilique lá no chão. Não adianta. Como é que tem gente, você não tem gente que você não vê falar que a pessoa teve um desmaio santo dentro de casa? Foi tomado pelo Espírito Santo, né? Ficou lá horas e horas prostrado, orando. Mas na igreja, às vezes faz. Aí fala em língua e bate o pé no chão e pula e rodopia e marcha com o varão. Vamos marchar com o varão, irmão. Deus está mostrando aqui que nós temos que marchar. Pois é, exatamente. E aí, ô mestre, o que acontece? Justamente a comunhão ali não é para a gente ir lá fazer show. Um dos objetivos da gente ir à igreja é justamente para ter a comunhão. Mas a comunhão para um ser humano normal, né? Mesmo antes de ser cristão, por exemplo, você tinha comunhão lá com seus amigos do bar, por exemplo, do boteco. Às vezes você não fazia nem tanta força de aparecer. Chegava, sentava, batia papo, perguntava como é que vai a sua família, como é que vai sua esposa, seu marido, está tudo bem lá? E as crianças? Quer dizer, você tinha uma comunhão natural ali com a pessoa no mundo, né? Você não ficava dando chilique, entortando tudo na frente da pessoa. Aí vem para a igreja, parece que tem que ter um fogo ali no traseiro, né? Desculpa falar assim. O fogo tem que ser no coração e não no traseiro. Já viu aquela expressão fogo no rabo, né? Acho que tinha até um filme com esse nome. Tem crente, desculpa falar assim, irmãos, tem crente que tem fogo no rabo, mas não tem no coração. Aí você tem comunhão com Deus na sua intimidade. Se você não tiver, não adianta, nada que você faz na igreja não vale um centavo. Você pode dar o maior dízimo da igreja. Não, porque eu sou um obreiro do Senhor, né? E eu sou um empresário, eu dou lá 10 mil reais de dízimo. Foi, irmão, mas você já quebrantou seu coração, você chora diante de Deus, as suas misérias, a sua arrogância. Se você não faz isso, meu irmão, é melhor você pegar esse dinheiro e investir lá na bolsa de valores. É melhor você comprar cachaça com ele, charuto cubano. Você faz mais negócio. Porque Deus não se vende, Deus não é comprado com dinheiro, né? E nem a comunhão você compra com dinheiro, que dirá o amor de Deus. Oi, Luiz, bom dia, paz do Senhor. Eu tenho visto, irmãos, tá? Eu tenho visto situação de pessoas que tá numa situação difícil, por quê? Porque não busca Deus. Exatamente. Diários, né? Então ele fala assim, ó, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade.
Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Aí ele já está pedindo agora compaixão, ele não está mais se gloriando de nada. Então ele está, à medida que você vê que o capítulo avança, ele vai se quebrantando diante de Deus. Primeiro ele medita nas grandezas do Senhor, fala da condição humana, e aí ele vê o contraste, né, entre o homem e o Senhor. E aí ele... Obrigado, Renato. Amém, José. É isso aí, verdade. É verdade. Olha só, as tuas santas cidades tornaram-se em deserto. Por quê? Eram santas, mas, né, aquela santidade pública. Então, tornaram em deserto. Sião em ermo. Jerusalém está assolada. Jerusalém é você, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Então, se você está aqui nessa situação, ó, se a sua cidade se tornou em deserto, seu coração está seco, você não sente mais a água da palavra, a alegria da salvação, se a sua Jerusalém aí está assolada, é porque você abandonou o Senhor. Você tem negligenciado o nosso santo e glorioso templo, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Olha aí. O nosso santo templo, versículo 11. Santo e glorioso templo, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Você está queimado nessa manhã? Queimada? Você não consegue mais sossegar sua mente para ler um capítulo, um versículo da Bíblia, de coração sincero? Você tá queimado, né? Quando a pessoa está queimada, é nesse sentido, ela não consegue mais concentrar, focar, principalmente nas coisas de Deus. Ela passa o dia ocupada fazendo um monte de coisa, igual Marta, né? Mas não consegue tirar 10 minutos para fazer uma oração assim com o coração. Não é aquela oração chama gato, não, né? Não é você ficar... Não, é oração mesmo, falar com Deus. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Olha só, pessoal, outro princípio aqui importante. A paz do Senhor. Rejane, seja bem-vindo. Outra coisa importante aqui, ó. Quando ele fala assim, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Não significa que você não esteja prosperando materialmente. Você pode estar prosperando materialmente, mas você não sente prazer em nada daquilo. E aí o seu dinheiro se torna, né, aquilo que Jesus falou, a traça, corrói, os ladrões minam e roubam. Então as suas coisas preciosas, de qualquer forma, se tornaram em ruínas, porque a leitura do seu coração está queimada, você não consegue sentir prazer nas coisas de Deus, você não consegue sentir o gozo, né, prometido por Jesus, porque você negligencia as coisas de Deus. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Mas aqui está falando em tom de pergunta, ou seja, será que é o Senhor mesmo que está contido, né? Será que é o Senhor mesmo que se fechou para nós? Será que é o Senhor que vai ficar calado e vai nos afligir tanto? Será que é o Senhor que está fazendo isso? Ou será que somos nós que estamos jogando fora? Isaías falou em tom de pergunta, então ele deixa aqui uma brecha para a gente pensar, né? Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então vamos dizer, será que é o Senhor mesmo? Ou será que sou eu? Paulo fala lá, irmãos, vocês não estão estreitados em Deus, não, vocês estão estreitados nos seus próprios afetos.
Ou seja, o sol está brilhando, mas você está dentro de uma bolha do seu egoísmo. Você fechou a janela para que a luz não entre, né? Você fechou a janela, você não se expõe à luz do sol. E aí depois vai reclamar. Então, amados, nós temos orado pelo nosso Brasil, tá? Só para dar um recado final aqui, eu pediria você mais uns 2 ou 3 minutinhos aí, eu vou fazer uma breve oração, que eu também tenho compromisso às 9 horas, já era para estar encerrando, né? Oi, Albuquerque, bom dia, graças a paz. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde nós anunciamos os horários das lives, tá? De vez em quando tem que haver uma mudança. Nós vamos fazer lives aqui de manhã, de madrugada, de tarde, nesse propósito que estamos de orar para que Deus afaste aí o socialismo para longe de nós. Mas nós vamos também, pessoal, bater pesado aí com a questão do pecado, porque, como eu disse, né, o comunismo virá se a igreja não se arrepender. E você, meu irmão, minha irmã, que ama a obra do Senhor, verdadeira, ajude a divulgar a página, convide pessoas para estar conosco, fale do propósito. Entendeu? Vamos fazer uma corrente aí de fé e de aprendizado da palavra do Senhor. Aqui você pode ter certeza que você vai ouvir uma palavra verdadeira. Aqui você vê que eu já estou há meses com esse canal, eu tenho só 2.000 e poucos seguidores e muito pouca gente na live, porque as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Não querem. Elas preferem viver na fantasia. E é por isso que muitas pessoas chegam a comer pão com mortadela sonhando com picanha. Olha que ponto chegou o ser humano, né? Mas nós estamos lutando pela misericórdia de Deus para que o Senhor se compadeça, permita que o nosso Brasil, né, que pela primeira vez na história teve a oportunidade de ter uma polaridade política em favor da direita, que é o povo mais conservador, o povo que valoriza a família, é a primeira vez na história do Brasil que nós temos essa polarização, pelo menos a opção de escolha. Mas se a gente for escravo, a gente não vai saber escolher. A gente vai escolher o pior. Por quê? Porque o escravo, ele prefere continuar no Egito comendo os pimentões, as cebolas e os alhos do Egito, do que sair e buscar a terra de Canaã. Foi assim com o povo do Egito, murmurando o tempo todo. O povo do Egito, quem nos dará pão a comer? Quem nos dará carne a comer? Pois é, olha só, quem nos dará picanha a comer? Né? É o povo do Egito. É o povo escravo, está acostumado a amassar barro com os pés. Agora, não estou aqui te obrigando a votar em ninguém. Eu quero que você tenha consciência. Ô Renato, agora de manhã não, meu querido. Eu avisei que eu tenho uma aula agora às 9 horas. Já estou atrasado já. Ainda tenho que ajeitar umas coisas aqui. É exatamente, Zernani. Então, pessoal, me ajuda aí, ó. Entra na página. Quem não tiver ainda, se inscreva aí e entra no grupo de WhatsApp para você acompanhar essa nuvem conosco aí. Outro dia nós oramos de madrugada aqui, foi uma bênção. Deus falou poderosamente conosco. Amém, Mércia, tá ligado? Eu creio. O Senhor falou poderosamente conosco. Entendeu? Convide pessoas. Vamos fazer essa guerra aí, vencer essa guerra aí. E ao mesmo tempo consagrar o nosso coração ao Senhor. Pessoal, vocês não fazem ideia da maravilha que Deus tem para nós. Não troque, né, o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Seja fiel ao Senhor, vamos buscar Deus. E aqui na live você vai aprender a viver a santificação de uma maneira mais leve. Eu paguei um preço muito alto, pessoal. Eu, como cristão há 30 anos praticamente, paguei um preço muito alto. Por quê? Porque eu não fui instruído. Mas aí eu busquei a instrução. E eu quero passar para vocês. Aqui não vou cobrar dízimo, né? Não vou pedir o seu dinheiro. Eu passo tudo de graça, assim, os conhecimentos que eu adquiri, que você pode não sofrer tanto como eu sofri. Eu tenho certeza, os princípios que eu passo aqui vão facilitar, você vai ganhar 10, 20 anos aí
economizar de dor de cabeça na sua vida se você seguir as orientações que eu estou passando para você, porque são coisas que eu vivi na pele, né? Eu passei pelo vale da sombra da morte, pelo fogo, pela fornalha, comi o pão que o diabo amassou, comi o pão que Deus amassou, que é pior ainda. No início eu comi o pão que o diabo amassou, depois de um tempo eu comi o pão que Deus amassou. Esse ninguém desamassa. O Senhor teve que praticamente quase destruir minha vida toda para eu acordar. É lógico que Deus tinha um plano nisso tudo, né? Hoje eu não troco, eu passaria tudo de novo para chegar onde cheguei. Eu passaria tudo que eu passei 10 vezes para chegar onde eu cheguei. Amém, Renato? Amém. O meu desejo, Renato, o meu sonho de grandeza, vamos dizer assim, né? É ganhar almas para Jesus. Eu não quero outra coisa nesse mundo. Em primeiro lugar, né? É lógico, adorar o Senhor e ganhar almas para Ele, de verdade. Pessoas que tipo assim, ô irmão, comecei ouvindo você falar, mas no final da live Deus estava falando. Amém, Uzer. Obrigado, Kelly. Seja bem-vindo aí. E aí, pessoal, eu te pediria, se você quer participar desse período de oração nosso até o dia 30, entre no grupo de WhatsApp. Depois, se você não ficar satisfeito, você pode até sair. Já teve gente que entrou lá, ficou um dia, 2, saiu. Tudo bem, ué. Eu não posso obrigar ninguém a querer nada com Deus, nem querer compromisso. Mas se você quer ser participante dessa bênção, escute o que eu estou te falando. Se você quer ser participante dessa bênção junto comigo, porque eu sozinho também, né, não tem como fazer a obra, então você pode ajudar se inscrevendo na página, entrando no grupo de WhatsApp, curtindo para poder o algoritmo, né? O algoritmo do TikTok entender que a live é relevante. Congrego, claro. Claro, Maria. Não deixemos de congregar. A minha igreja é uma igreja pequenininha, chama-se Eclésia de Deus, tá? Aqui na minha cidade, Minas Gerais. É uma igreja pequenininha, mas graças a Deus. A paz de Deus e de Leusa, bom dia. Zenane, obrigado por compartilhar. Obrigado a todos que compartilharam. Compartilhando a live, pessoal, também você me ajuda e ajuda a obra de Deus. Não é eu não quero ser famosinho no TikTok, eu não faço questão de aparecer para ninguém. Se eu fizesse questão, eu não estava falando coisas duras aqui, mas que a gente precisa ouvir, né? Se eu quisesse muita gente aqui na live, eu ia falar de prosperidade, né? De você fazer um voto com Deus, fazer uma campanha de 7 sexta-feira. Eu não faço essas coisas. Esse trabalho que a gente está fazendo esses dias de orar pelo Brasil é porque nós estamos na iminência, né? Talvez a decisão mais importante, assim, politicamente. Não é pensando em mim, não, é pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos. Pensando nos nossos filhos. Você quer um país onde o seu filho seja raptado e vendido para gente até de fora do Brasil, que vai usar seu filho como objeto sexual ou para doar órgãos? Você não quer isso, tem certeza. Você quer um país onde a nossa Amazônia era levada, né, de roldão para fora, tudo que era nosso era roubado, vendido a preço de banana, e o dinheiro ainda era usado para fazer campanha política, para fazer construir Porto de Mariel, coisas fora do Brasil, enquanto o povo morria de fome, de sede. Se não davam nem água para o nosso Nordeste, vão dar picanha, pessoal. Acorda para a vida, meu povo. Se não davam nem água, agora vão dar picanha. Onde que esse povo está com a cabeça? Mas nós oramos, né? Clamamos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia, inclusive dos ignorantes, que o Senhor perdoe. Eles não sabem o que fazem. São pessoas que são escravas do seu próprio ventre, pessoas que pensam com a barriga. E você sabe o que tem dentro dos intestinos, né? É com isso que essa gente pensa. A cabeça está cheia de estrume, né?
Então, Senhor, nesta manhã, que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez do nosso Brasil, nós te pedimos, ajude meus irmãos, meu irmão, minha irmã aqui, a tomar a decisão, tomar essa obra. Graças ao Senhor, hoje nós tivemos aqui uma frequência melhor na live, mas eu não quero, pessoal, eu não quero multidão aqui só para dizer que eu fiquei famosinho no TikTok. Deus é testemunho do meu coração. Eu não estou aqui para aparecer, para fazer você achar que eu sou ninguém, não. Eu quero que a palavra de Deus prevaleça. Nós precisamos nos arrepender, pessoal. E como eu disse, você não precisa passar por tudo que eu passei para aprender a obedecer a Deus, não. E aqui a gente ensina a graça de uma maneira que ninguém pode necessariamente tem que ficar de fora. A gente não exclui ninguém. Você pode estar na situação que tiver, só que você tem que se arrepender. Ah, irmão, mas eu era cristão, eu fiquei 20 anos na igreja, agora eu estou desviado. Será que Deus ainda vai me perdoar? É claro, meu irmão. É claro, mas você tem que tomar a atitude certa agora, né? Volta e pratica as primeiras obras. E como? Eu vou te ajudar, ué. Mas para eu te ajudar, você tem que estar junto com a gente. Nós temos irmãos aí que já são de casa, né? Irmãos que já moram no meu coração, e eu falo isso com sinceridade. Irmãos que quando eu vejo o nomezinho aparecer aqui embaixo, eu já sinto uma alegria no coração, falou glória, né? Eu não sou muito de ficar expressando, né? Ficar falando assim, mas eu sinto, né? Quando o irmão entra na live, eu já sinto aquela alegria, porque eu sei que são pessoas que estão junto comigo na visão e que me ajudam demais, né? E nós todos temos sido edificados. Amém, irmãos? Eu encerro por aqui, realmente. Obrigado até o Renato me lembrar a hora aí. Vai ser uma loucura aqui, mas Deus abençoe a todos, tá? Tenham um bom dia. E nós vamos fazer outra live hoje ainda, tá, pessoal? À tarde. Nós vamos fazer uma live à tarde, porque à noite eu acho que não vou poder. Amém, Cleonice? Pode deixar. Amém, Dani? O Renato mora aqui. Amém, pessoal? Então, ó, eu vou avisar lá no grupo, tá? O horário da live da tarde, que eu não sei que hora que vai ser. Aí quem tiver no grupo já vai saber, tá? Deus abençoe a todos aí, tenham um bom dia em nome de Jesus. Amém.